Boa noite, meus amados, a todos graça e paz. Eu sou o pastor Rogério. A minha esposa Janes Monteiro manda para todos os amados um forte abraço. Esse aqui é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica. Eu queria nessa noite, aqui em rápidas palavras, trazer aqui algumas informações à luz das Escrituras, confrontando algumas falas que a gente acaba ouvindo e também em meio a essas falas, profecias, que a gente escuta nos nossos dias, nas nossas respectivas igrejas, ainda mais no nosso meio pentecostal e, por que não dizer, neopentecostal, neopentecostal. Não são todas as igrejas neopentecostais, mas boa parte delas tem cometido muito essa gafe. E eu não estou aqui sendo um perseguidor da igreja neopentecostal, porque eu sei que tem muita igreja neopentecostal, muitos pastores neopentecostais que são sérios e bíblicos. Mas tem muitos também que, lamentavelmente, deixam muito a desejar na área de palavra de Deus, de escritura, como deve ser ensinado, deve ser pregado na igreja. Então vamos lá. Existem aqueles profetas, aqueles que têm um dom de profecia, dom de visão, dom de revelação, que costumam entregar as suas visões, as suas revelações, as suas profecias na igreja, e que muitas das vezes, para defenderem ou para dizerem que a sua profecia é bíblica, que está respaldado nas Escrituras, eles utilizam de textos que, na verdade, não conectam, não estão relacionadas com a profecia que eles estão trazendo para a igreja. A passagem bíblica que ele tenta provar a sua profecia, que foi Deus quem falou, essa passagem bíblica, ela não tem anexo nenhum com a profecia que ele está entregando. Existem muitos profetas que acabam fazendo isso. Repito, eles querem entregar uma profecia, querem ler um texto bíblico para provar que essa profecia tem fundamento bíblico, porém, quando você vai olhar para o texto, quando você vai analisar o texto que ele passou para defender a sua profecia, nós descobrimos que o texto, a passagem bíblica que ele leu para comprovar que a profecia era bíblica, essa passagem bíblica não tem nenhuma relação com a profecia que ele leu. E eu queria que ler um texto rápido aqui de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, isso no caso, o doutor da lei, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus entra com a parábola do bom samaritano, informando o que o bom samaritano fez, explicando quem era o próximo. A primeira coisa aqui que é bom destacar é o que Jesus pergunta para o doutor da lei: como você lê a lei? Como você entende a lei? Como você interpreta a lei? Quando você lê a lei, como é que você entende? O que é que você entende com relação ao escritor que escreveu aquela passagem? O que é que ele queria dizer e para quem ele queria dizer? É isso que Jesus queria perguntar para o doutor da lei: como é que ele entendia o que ele estava lendo? Se o que ele estava lendo era exatamente o que o texto que ele estava lendo está falando, aquilo que era para ser entendido. Em outras palavras, o que Cristo queria perguntar para ele: vem cá,
o que você está lendo é exatamente o que está escrito aí? Ou você está colocando uma ideia da sua mentalidade, da sua maneira de pensar no texto em que você está lendo? Isso aí você está interpretando do seu jeito, ou você está lendo o texto e está extraindo do texto o que o texto está realmente falando? Era isso que Cristo queria perguntar para aquele homem. Quando a gente olha para um texto e a gente extrai do texto o que o texto está dizendo, exatamente o que o texto está dizendo, nós chamamos isso na teologia de exegese, que é tirar do texto o que o texto está falando. A gente lê o texto, examina o texto e tira do texto para pregar o que o texto está dizendo. A gente não coloca no texto a nossa ideia, porque isso já se torna uma exegese. A exegese é quando eu coloco no texto uma ideia em que o texto não está falando. O texto aqui está falando o quê? Do bom samaritano, que socorreu um homem na estrada que foi assaltado. Esse bom samaritano, ele era um estrangeiro, né? E o sacerdote, que era judeu, e o levita, que era judeu, não socorreu o estranho, que fazia parte da nação de Israel, mas o bom samaritano, que não fazia parte, de uma certa forma, era estrangeiro, de uma certa forma, daquela nação, né? Apesar de que o samaritano fazia parte de uma parte de Israel e os judeus de outra, mas na opinião e no conceito dos judeus, eles não tinham ligação de relacionamento com os samaritanos, e para os judeus os samaritanos eram inimigos. Mas o samaritano socorreu o próximo, e o próximo era esse homem que foi assaltado na estrada, que não era samaritano, que era o judeu. Em outras palavras, o que Cristo queria dizer: eu tenho que socorrer o meu próximo, seja quem ele for, independente da raça, da nacionalidade, da posição social. Isso é o que a lei queria realmente dizer para a nação de Israel. Era socorrer o seu próximo, independente de quem fosse ele. Esse era o próximo. O próximo era aquela pessoa que, independente de quem fosse ela, de qual nação ou de qual posição social ela estivesse, mas o meu dever, né, era socorrer essa pessoa, era ajudar, era fazer o bem para essa pessoa. Os judeus não entendiam assim, eles entendiam que o próximo era só seus parentes. E Jesus aqui nesse texto prova, né, que o próximo não era só os parentes dos judeus, que fazia parte da sua linhagem religiosa judaica, mas todas as pessoas que fizessem parte ali em Cristo, não somente dos judeus, mas gregos, samaritanos e por aí vai. Era isso que Cristo queria dizer: o meu próximo é todo aquele que precisa de minha ajuda e eu tenho que ajudá-lo. Eu acho que agora ficou mais claro para os amados entenderem, para não embananar a cabeça. Bom, mas voltando aqui à questão dos profetas, há situações em que o profeta entrega uma profecia e quer usar um texto para defender a sua profecia, em que esse texto que ele está usando para defender a sua profecia não está anexado com a profecia. Em outras palavras, leva-se a entender que esse profeta não leu nenhum texto para entender o que o texto está dizendo, para então anexar ele a qualquer profecia que seja. Porque tem profeta que faz isso. Ele entrega a profecia, entrega a revelação, usa um texto qualquer da Bíblia, um texto que não faz sentido nenhum, que não tem anexo nenhum com a profecia que ele está passando, né? E diz que a profecia é de Deus, sendo que a profecia não tem nada a ver com Deus, porque não tem conexão com as Escrituras, ligação com a palavra. É por isso que é preciso ler o texto para saber o que o texto quer dizer, porque a profecia pode estar falando uma coisa e o texto pode estar falando outra, e aí embanana tudo. E tem profecia que nem de Deus é coisa da nossa cabeça, e a gente usa um texto na Bíblia e esse texto não tem absolutamente nada a ver com a profecia que está sendo passada, e aí dá pior ainda. Então é preciso ler o texto, analisar o texto e ver o que
texto está dizendo exatamente. E isso tem acontecido muito nas nossas igrejas hoje, irmãos, infelizmente. Profetas que têm entregado profecias e revelações e visões e por aí vai, né? Virou uma bagunça, profecias que não fazem sentido bíblico, que não tem conexão com a Bíblia, que não tem relação com a Bíblia, e começa a entregar profecia, revelação e visão. E infelizmente, muitas pessoas, por serem leigas ao assunto e às Escrituras, acabam aceitando essas profecias, essas visões, essas revelações, e acabam sendo frustrados e depois culpam a Deus porque as coisas não aconteceram. Não aconteceram porque não foi Deus quem falou. Não aconteceu porque não tem relacionamento com a Bíblia, não tem relação com a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.